Muito é debatido hoje o porquê o Brasil é um país pobre. Como um país gigante com tantos recursos pode ser tão pobre? Muita gente tenta responder isso dando culpa nos golpes que aconteceram na nossa história, ou então em líderes específicos. Mas, mesmo assim, isso não responde o porquê o Brasil é assim. Então, se você se interessou pelo tema do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e bora pro vídeo. Analisando países extremamente ricos como Estados Unidos, China, Alemanha, Japão e o Reino Unido, a gente percebe que são países que se industrializaram bem cedo. Com exceção da China, mas com uma população gigantesca como a da China, o tempo não foi um problema. Mas quando o Brasil exatamente começou a se industrializar? Por mais que tivessem pessoas já no século XIX tentando industrializar o Brasil só começou a se industrializar de fato na Era Vargas, ou seja, mais de 100 anos depois que o Brasil havia se tornado independente. Então, para a gente fazer o Brasil ser uma superpotência, a gente precisa industrializar o Brasil o mais cedo possível. E pensando nisso, eu criei aqui certas medidas nas quais o Brasil precisaria seguir para que ele inicie sua jornada como uma superpotência. Se você não sabe o que foi esse Tratado de Comércio e Navegação, eu vou explicar aqui o tópico principal que precisa ser mudado. No caso, o principal problema é com relação às taxas que o Brasil cobrava ao Reino Unido, de apenas 15%. Tá, mas qual o problema disso? Assim, imagine que você é um cara que quer fazer uma indústria e vender os seus produtos. Quando a taxa para os gringos está mais baixa, eles conseguem vender os produtos deles por um valor bem mais baixo que o seu. Então as pessoas vão comprar só o dos gringos e você vai eventualmente perder dinheiro ou então falir. Se caso Portugal tentasse aumentar um pouco a taxa sobre os britânicos, as possibilidades de uma indústria nascer não teriam morrido. Tá, e sobre a de 27? Basicamente a Inglaterra disse que para reconhecer a independência do Brasil, o Brasil continuaria com a mesma tese da de 1810. E isso só foi resolvido nas tarifas Alves Branco de 1844, que na tese, a partir daí o Brasil começaria a se industrializar. Mas, como sabemos, isso não deu lá muito certo e o Brasil só se industrializaria de verdade 100 anos depois. Com a maior taxação em 1810, em 1827, se caso eles tentassem manter esse tratado, não seria tão brutal para a indústria. Para tentar evitar essas crises, eu coloquei alguns tópicos dentro dos tópicos, que eu vou explicar aqui direitinho. O primeiro tópico é o da Constituição Brasileira da época. Assim, no Brasil teve uma Assembleia Constituinte em 1823, mas muitas coisas da Constituição desagradaram o Dom Pedro I e os conservadores. Então ele fechou a Assembleia e otorgou a própria Constituição dele junto aos conservadores. Isso acabou gerando coisas como a Confederação do Equador, que questionava essa Constituição do Dom Pedro. Nessa nova realidade, o Dom Pedro não fecha a Constituinte e os conservadores que estavam sendo excluídos da Constituição têm uma maior participação, criando meio que uma mistura das duas Constituições. O outro tópico é sobre o conflito da Cisplatina, que foi um conflito extremamente impopular entre os brasileiros. O Brasil nem sequer tinha um exército, era tudo mercenário, e o Brasil não ganhou quase nada com esse conflito. Isso significa que o Brasil não deveria interferir lá? Não. Se caso o Brasil não fazer nada, quem anexa eles são os argentinos, e assim eles poderiam bloquear o acesso do Brasil na Bacia do Prata, causando diversos efeitos negativos. Então o que o Brasil deve fazer é, junto aos ingleses, garantir que a bacia seja de livre navegação e que os uruguaios sejam realmente independentes. A única pauta nas crises econômicas que a gente vai mudar é a dívida que o Brasil teve com o reconhecimento português. No caso, o Brasil pagou 100 mil libras para os britânicos e 600 mil libras para os portugueses. Até aí, ok. Só que o Brasil acabou pegando a dívida de Portugal com a Inglaterra, que era algo de 2 milhões de libras esterlinhas. Talvez se o Brasil esperasse um pouco mais e tentasse fazer isso direto com Portugal, talvez o gasto com a independência fosse menor. E o maior efeito de tudo isso que eu falei até agora é que o Banco do Brasil, que faliu em 1829, continua fornecendo crédito para quem quisesse. A escravidão foi sem dúvida um dos maiores erros do Brasil. Além dela ser algo desumano, ela teve vários outros efeitos negativos.
ela retardou a indústria, deu uma influência gigante às oligarquias, teve também efeito negativo na relação do Brasil com os outros países do mundo e vários outros efeitos que a gente presencia até hoje. Mas como ela acabaria? Diversas pessoas influentes como José Bonifácio, Leopoldina e até Dom Pedro I eram contra a escravidão. Só que isso não aconteceu na época deles porque com o tempo passando eles perderam cada vez mais a sua influência no governo. Mas agora, nesse novo cenário, a maioria das pessoas que queriam o fim da escravidão ainda estão lá no governo. Obviamente o processo seria gradual, mas o fim da escravidão já começaria desde a independência. E agora pronto, o Brasil já está num cenário propício para o começo das indústrias. O Brasil ainda em 1830 estaria em crise, porém o período regencial, que foi marcado por várias turbulências e várias províncias tentando se separar, não teria acontecido. As crises políticas que derrubaram Dom Pedro I nessa realidade seriam quase nulas. E no finalzinho dos anos de 1830 e nos anos de 1840, o Brasil já estaria começando a iniciar um processo industrial. Ferrovias e portos estariam sendo construídos e as primeiras indústrias começariam a nascer. E pessoas como Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, teriam papéis muito mais importantes para o desenvolvimento da nação. E diferente do que aconteceu com ele na nossa realidade, agora com o maior apoio do Estado à indústria, ele poderia ter tido projetos ainda mais ambiciosos. Mas vale lembrar que o Mauá também não seria o único industrial do Brasil naquela época. O Brasil ainda seria uma potência do café nessa realidade? Sim, a diferença é que ela não seria a única coisa que movimentaria a economia do Brasil. Lá nos anos de 1850 para 1860, o Dom Pedro I morre e o Dom Pedro II chegaria bem mais estudado e experiente no poder. A escravidão já teria acabado e o Brasil estaria bem mais estável. Em 1864 aconteceu a Guerra do Paraguai. Ela continuaria acontecendo? Assim, ela começou de início com a questão do Partido dos Blancos e dos Colorados lá no Uruguai. Eu sinceramente não vejo uma mudança no cenário político uruguaio, então sim, continuaria acontecendo. A partir de agora eu vou usar muito Estados Unidos como exemplo do que poderia acontecer com o Brasil. Uma coisa que ficou muito claro com vários conflitos é que mesmo se você tiver um exército muito bom de início, se você não tiver uma indústria melhor do que a o seu oponente, você eventualmente vai perder. E nessa realidade o Brasil tem um potencial industrial extremamente superior que ele tinha na nossa realidade. Telégrafos, ferrovias, navios a vapor fariam que esse conflito durasse no máximo 2 anos. O Brasil não sairia desse conflito totalmente endividado e a indústria após isso cresceria ainda mais, ao ponto de representar também o lado político. E aí entra uma dúvida, o Brasil continuaria uma monarquia ou se tornaria uma república? Assim, a queda da monarquia do Brasil teve por vários fatores, e alguns desses fatores não aconteceriam nessa realidade, mas com o avanço da indústria, outros fatores surgiriam para a queda do império. Na minha opinião, a monarquia cairia a partir do momento em que ou os interesses dos agricultores não tivessem sendo valorizados, ou os interesses da elite industrial não tivessem sendo valorizados. Vamos lembrar que lá nos Estados Unidos a elite industrial elegeu presidentes, e no Brasil a elite agrária derrubou tronos. Para mim, ou a elite agrária apoiaria o golpe, ou então seria a elite industrial. Porém, a República do Brasil nessa realidade há bastantes diferenças do que foi imposto no Brasil nessa nossa realidade. Agora a gente tem dois lados na política do Brasil nessa realidade, um representando a elite agrária e o outro representando a elite industrial. Algo parecido aconteceu nos Estados Unidos, porém lá teve uma grande diferença, porque lá nos Estados Unidos teve a Guerra Civil Americana, que basicamente acabou com a agricultura no sul. Isso não aconteceu no Brasil, e meio que as elites agrárias ainda assim teriam bastante poder. Não seria tanto quanto eles tinham na nossa realidade, mas ainda assim seria muito. E o Brasil, comparando com os Estados Unidos, teria um cenário bem mais polarizado, com vários políticos ou defendendo os agricultores ou defendendo as indústrias. Diferente dos Estados Unidos, que a maioria dos presidentes apoiava firmemente a indústria. Uma coisa que aconteceria em muito maior escala no Brasil seria a migração. Diversas pessoas durante o século XX e o século XIX vindas de países como o sul da Itália, da Alemanha, da Espanha e de muitos outros países viriam para trabalhar nas fábricas e nas fazendas brasileiras. Comparando o Brasil economicamente, como seria?
Olha, os Estados Unidos ainda estariam na frente do Brasil. Vários recursos que lá tinham em abundância, como petróleo, por exemplo, era algo bastante raro no Brasil. O Brasil só foi encontrar petróleo em 1939. Então, os Estados Unidos ainda estariam lá na frente como uma certa vantagem do Brasil. Em 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial, e o Brasil seria neutro até o momento em que os alemães bombardeassem vários navios brasileiros. O Brasil não teria uma participação tão grande assim no conflito, no mais ele enviaria algumas tropas e uns navios. O Brasil e os Estados Unidos após o conflito surgem como as novas potências mundiais, e o Brasil estaria lá junto com os Estados Unidos naquele sonho americano de 1920. E o Brasil continuaria assim até 1929, até que chega ela, a Grande Depressão. E o Brasil, como a maioria dos países do mundo, seria aprofundadamente abalado, e as políticas também haveria bastante mudanças radicais também. Provavelmente o presidente do Brasil nessa época tentasse estatizar mais as indústrias e ter tomado atitudes mais nacionais. Na real, o próprio Getúlio Vargas, se tivesse nascido, poderia ter sido esse tal presidente aí que a gente está falando. O Brasil entraria na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados e lutaria tanto na África quanto na Itália. A Alemanha cai e começa a Guerra Fria. O Brasil, como um país capitalista, seria do lado da OTAN. Mas o mais interessante seria pensar como seria a relação do Brasil e a América Latina na Guerra Fria. Já que, como bem sabemos, a maioria dos países da América Latina nessa época entrou em ditaduras militares com o apoio dos Estados Unidos. Se caso os americanos tentassem fazer essas ditaduras chegarem ao poder, isso poderia acabar gerando certa discórdia entre os dois. Mas não dá para saber ao certo o que o Brasil faria para tentar conter o comunismo da América Latina. Várias pessoas no Brasil, como o Juscelino Kubitschek, acreditavam que o melhor jeito de conter o comunismo na América Latina seria combatendo o subdesenvolvimento. Então talvez o Brasil ajudasse os caras levando uma espécie de crédito ou alguma coisa do tipo. Mas isso é só uma hipótese, não dá para saber ao certo o que o Brasil faria. Hoje em dia o Brasil seria uma potência mundial extremamente influente no mundo. O Brasil já teria erradicado o analfabetismo, as favelas seriam em muito menor número, o sistema de educação do Brasil seria um dos melhores do mundo. O Brasil seria um dos melhores países do mundo para se viver, com uma ótima qualidade de vida. São Paulo pudesse ter sido uma Nova York, o Rio de Janeiro poderia ter sido uma Washington, Salvador uma Los Angeles. E o Brasil, desde o norte até o sul, seria um país extremamente desenvolvido. Porém, infelizmente, isso não aconteceu e o Brasil virou esse país que conhecemos hoje em dia. Se caso você gostou desse vídeo, se inscreva e deixe o seu like para apoiar o canal. Então, é só isso mesmo e tchau!